Bem, pessoal, já começou aqui a gravação. Novamente, bom dia a todos. A gente vai dar continuidade à nossa unidade 2 hoje, e a gente vai fazer alguns exercícios relacionados ao conteúdo visto até aqui. Eu passei para vocês uma atividade de verificação de aprendizagem da unidade 2, tá certo? Eu peço que vocês tenham o PDF dessa atividade em mãos, e eu selecionei algumas questões para fazer aqui com vocês, as questões 1 e 2, tá certo? Eu peço que, caso vocês queiram participar da aula, vocês falem no áudio, tá certo? Porque eu não consigo ver o chat quando a tela está cheia. Então, pessoal, a primeira questão pede o seguinte, né? Que a gente escreva as possíveis semi-reações de oxidação e de redução que ocorrem quando o metal zinco é imerso em cada uma das seguintes soluções aqui abaixo, tá certo? Aí, para cada par de semi-reação, pede para calcular o potencial padrão de reação. Então, pessoal, o que nós temos, né? Nós temos aqui uma solução, tá certo? E suponho que isso aqui seja um back, tá certo? Aí, dentro desse back, a gente tem uma solução que pode ser, por exemplo, no item A, uma solução ácida. No item B, uma solução ácida contendo oxigênio dissolvido, ou seja, oxigênio dissolvido em uma solução ácida, né? E no item C, além de oxigênio dissolvido em meio ácido, a gente também tem íons ferro 2+, tá certo? Então, aqui no item C, a gente tem oxigênio dissolvido em uma solução ácida. E íons ferro 2+, tá certo? Então, para cada solução aqui, tá certo? A gente vai colocar uma lâmina de zinco. E é pedido que a gente escreva as possíveis reações de oxidação e redução que ocorrem nesse meio. Tá bem? Então, vamos lá, pessoal. Só relembrando, tá certo? A gente tem 4 tipos de meios oxidantes, tá certo? O primeiro meio seria o meio ácido, tá certo? Da qual os íons de hidrogênio e os H+, eles são reduzidos a gás hidrogênio, beleza? O segundo meio é o oxigênio dissolvido em meio ácido, que é o item B dessa questão, né? No caso, eu tenho aqui o gás oxigênio, tá certo? E o oxigênio aqui ele vai sofrer redução, tá certo? No meio ácido, produzindo o quê? A água, beleza? Já no terceiro meio oxidante, a gente tem oxigênio dissolvido em meio neutro, ou seja, oxigênio dissolvido na água, tá certo? Que quando ele reduz, ele vai produzir os íons hidroxila, tá certo? Ou seja, a gente tem um meio neutro básico, né? Inicialmente ele é neutro e depois se torna básico, por quê? Porque a gente tem a presença dos íons hidroxila, tá certo? E por último, a gente tem também a corrosão eletrolítica, tá bom? Que é similar ao processo de eletrólise, e nesse caso, quem vai sofrer redução vai ser a água, tá certo? Se quem já estudou essa reação aqui na unidade 1, né? No conteúdo de eletrólise. E a gente sabe que quando a água reduz, ela produz, além de gás hidrogênio, que é o H2, também vai produzir os íons hidroxila, que é os íons OH-. Tudo bem?
Em relação ao item A, pede o seguinte: escreva as possíveis semi-reações de oxidação e redução, tá certo? Quando o metal zinco é imerso na solução de HCl. Então, pessoal, é o seguinte: quando a gente fala em corrosão de metais, tá certo? Sempre o metal vai sofrer oxidação, tá bom? Então, no caso, o zinco, que está no estado metálico, né, no estado sólido, ele vai se oxidar, tá certo? Produzindo quem? Os íons zinco 2+ em solução, tá certo? Lembrando que o zinco ele tem um NOx fixo, né? Então, se ele libera 2 elétrons, ele perde 2 elétrons. Então, para balancear a equação aqui, a gente tem que colocar 2 mols de elétron. Beleza? Aí, pessoal, a gente tem que correlacionar, tá certo? A solução com algum daqueles meios que a gente viu no slide anterior. Tá bem? Então, a gente sabe que se a gente tem uma solução de HCl, quando a gente dissocia os seus íons constituintes, pessoal, como é que fica? Alguém pode me falar aí, por favor? KH mais Cl-, mais Cl-. H+, mais Cl-, né? Então, o que acontece, então? Se a gente sabe que o metal ele vai se oxidar, né? A gente sabe que a gente tem H+ no meio, então esse H+ vai sofrer redução, né? Para produzir quem, pessoal? O gás hidrogênio, tá certo? A primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é encontrar as semi-reações relacionadas a essas reações. Então, a gente vai lá para a tabela de potenciais padrão e vai encontrar a semi-reação de redução do zinco, tá certo? E já que o meu ele é ácido, pessoal, a gente vai utilizar quem? A gente vai utilizar a redução dos íons H+, aquela equação que a gente viu no slide anterior, tá certo? Então, caso você não saiba a reação de oxidação do zinco, tá certo? Essa equação você vai encontrar na tabela, tá certo? Só lembrando, pessoal, que a tabela Professor, no caso, o cloro nessa reação é espectador, né? Ele não participa. Isso, esse é apenas um espectador, ele não participa da reação. Certo. Aí, pessoal, só lembrando aqui, ó, tá aqui a tabela de potenciais padrão de redução, tá certo? Aqui nessa parte de cima, a gente tem as semi-reações organizadas em ordem decrescente de potencial padrão. E essa parte de baixo aqui da tabela, pessoal, ela tá organizada em ordem alfabética. Eu prefiro utilizar essa de baixo, né, que fica mais fácil de você localizar as semi-reações. Aí, pessoal, você vai procurar aqui a reação de redução do metal, tá certo? No caso aqui, pessoal, o nosso metal é o zinco, né? Então vai ser o último, vai estar lá no final, ó. Então tá aqui, eu tenho um zinco 2+, tá certo? Ele vai sair, ele vai receber 2 elétrons, vai para zinco metálico. E o potencial tá aqui de menos 0,76 volts. Tal qual está aqui, tá certo? Só que na tabela está escrito na forma de redução. A gente precisa escrever o quê? Na forma de oxidação, não é verdade? Então, na forma de oxidação. Muito bem. Na forma de oxidação, o que a gente tem que fazer? A gente tem que inverter a equação, tá certo? Então, a gente vai inverter essa equação, ó. E colocar na forma de oxidação, ó. Na oxidação, pessoal, os elétrons ficam do lado de quem? Dos produtos, não é verdade? Então, pronto, está aqui o par de reações que ocorrem nesse primeiro caso, tá certo? E pede também para calcular o potencial padrão da reação.
Aí lembrando, pessoal, que o processo de corrosão, ele se assemelha a um processo que ocorre numa pilha, né? E a gente sabe que o quê? Que o potencial da reação vai ser igual a quem, pessoal? O potencial padrão de redução da reação que ocorre no cátodo, menos o potencial padrão de redução da semi-reação que ocorre no ânodo. Tá ok? Então, fazendo o cátodo menos o ânodo, o potencial de reação no item aqui vai ser de quanto, pessoal? Mais 0,76 volts. Muito bem. Então, a gente vê que é um processo espontâneo, né? Já que o potencial é positivo. Tá certo? Então, é muito importante você verificar sempre o potencial ao calcular verificar se é positivo ou negativo ao final de calcular o potencial para as semi-reações. Aí vamos lá, pessoal. Em relação ao item B, tá certo? Da mesma forma, a gente tem um metal, o zinco, ele vai sofrer oxidação, tá certo? E pede para calcular o potencial padrão para esse meio. Mais uma vez, a primeira coisa a se fazer é atrás das semi-reações, tá certo? A gente já tem a semi-reação de oxidação do zinco, né? O zinco ele vai sofrer oxidação, ele vai sair de zinco metálico a zinco 2+, tá certo? E aqui, pessoal, o que ocorre? Ó? Eu tenho oxigênio dissolvido em ácido, em HCl. Então, a gente vai considerar o quê? O segundo caso, tá certo? Daqueles meio oxidantes. Então, seria o quê? Seria essa equação. Beleza? E agora, pessoal, é só a gente calcular o quê? Calcular o potencial. Então, vai ser o cátodo menos o ânodo. Essa conta aqui, pessoal, vai dar mais 1,99 volts, tá certo? Mais uma vez, o potencial, ele é positivo, né? Que indica que o processo é espontâneo. Tranquilo, pessoal? Sim, professor. Pronto. Em relação ao item C, o que é que a gente tem? A gente tem uma solução de HCl contendo oxigênio dissolvido e, além disso, íons ferro 2+, pessoal. Então, pessoal, especificamente aqui, o que vai ocorrer? O zinco ele vai continuar oxidando, na verdade, só que aqui, o que a gente pode observar? O ferro ele vai sair do íon e vai ficar no seu estado elementar? Perfeito, tá certo? Então, o que ocorre aqui, pessoal, que a gente tem dois meios oxidantes. Nós temos dois meios oxidantes, tá certo? O meio oxidante, pessoal, seria o quê? Seria o oxigênio, tá certo? Ó, dissolvido e meio ácido. Oxigênio dissolvido em uma solução ácida. Só que, além disso, como o Valério já falou, a gente também tem íons ferros 2+, né? Então, o outro meio seria o quê? Seria o íon ferro 2+, se reduzindo ao quê? Ferro sólido. Ferro sólido, né? Então, a gente tem o quê? A gente tem dois elétrons aqui envolvidos nessa redução. Tá certo? Então, a gente vai ter um conjunto de semi-reações, que a gente vai chamar de semi-reação 1, tá certo? Na qual o zinco, pessoal, no anodo, ele vai oxidar, ó, a zinco 2+, tá certo?
E no cátodo, a gente vai ter a semi-reação de redução do oxigênio em meio ácido. Similar não é igual ao que a gente viu aqui no item B. Tá certo? Então, pessoal, para esse primeiro par de semi-reações, o potencial padrão, pessoal, vai ser de quanto? Vai ser de mais 1, né? Mais 1,99 volts. Beleza? Aí, a gente tem que ir atrás da onde, pessoal? Atrás do segundo par de semi-reações, tá certo? Então, mais uma vez, o anodo continua sendo o zinco, tá certo? Já o cátodo, pessoal, vai ser os íons ferro 2+, tá certo? A gente sabe que a semi-reação de redução do ferro vai ser a seguinte: ferro 2+, né? Mais 2 elétrons indo a ferro metálico, tá certo? Mas, de toda maneira, pessoal, caso você tenha que pesquisar, você vai aqui na tabela de potenciais, tá certo? E procura a semi-reação de redução do ferro. Então, você vai vir aqui nos elementos que iniciam com F, ó. Aí está aqui, a semi-reação de redução do ferro. Ferro 2+, mais 2 elétrons, indo a ferro metálico, e o potencial menos 0,44 volts. Então, está aqui a semi-reação, eu só fiz reescrevê-la, né? Já está na forma de redução. E, finalmente, né? Calculando aqui o potencial para essa reação, o potencial vai ser o cátodo menos o anodo, que aí vai dar mais 0,32 volts. Tudo bem? Ok. Pronto. Finalmente aqui, no item D, para a seguinte pergunta, né? Em quais dessas soluções você espera que o magnésio... Opa, aqui não é o magnésio não, viu? Você esperaria que o zinco se oxidasse mais rapidamente. Então, pessoal, baseado nos 3 itens que a gente viu, né? Oxidação do zinco em meio ácido, em oxigênio dissolvido em meio ácido, e oxigênio dissolvido em meio ácido, e também íons ferro 2+. Em quais dessas soluções você espera que a oxidação ela ocorra de forma mais rápida, pessoal? Me diga aí. Uma Na sugestão? letra B, com a presença do oxigênio. Na presença do oxigênio, né? Então, para a gente saber de fato qual reação ocorreria de forma mais rápida, seria necessário um experimento de cinética de oxidação, né? Colocar lá o zinco em contato com a solução e verificar a deterioração do material em relação ao tempo, tá certo? Porém, em termos de termodinâmica, né, em termos de potencial, tá certo? A gente sugere, tá certo? Provavelmente que o zinco ele se oxide mais facilmente, mais rapidamente, né, na solução ácida aerada, né, na solução de oxigênio dissolvido em meio ácido. E que contenha, certo, os íons ferro 2+, já que aí, pessoal, a gente tem 2 reações de redução que irão favorecer a oxidação do metal zinco. Tá certo? Então, em relação aos itens, né, seria qual item? Seria... No caso, seria a letra C, né? Isso. Da solução do item C. Você concorda comigo, Valéria? Porque, assim, além da oxidação causada pelo oxigênio dissolvido no ácido, a gente também vai ter uma oxidação adicional causada pelos íons ferro 2+. E a gente viu que termodinamicamente as duas são possíveis. Entendi, agora eu entendi. No caso, se fosse o inverso, se fosse o ferro, só a presença do oxigênio já, como é que eu posso dizer?
já oxidava de forma mais rápida, né, o ferro. O zinco. Não, eu estou dizendo se fosse o inverso, tipo, o ferro. Uhum. A presença do oxigênio no ferro faria com que ele se oxidasse mais rapidamente, né? O ácido, o ácido, ele favorece mais rapidamente a corrosão, tá certo? Porque ele tem um ataque mais forte, Sim, entendi, então. tá certo? Aí, quando a gente tem um meio ácido e combinado com oxigênio, isso vai potencializar a corrosão. Então, como você me falou, a presença do oxigênio, de fato, ele intensifica a corrosão. Tá bem? Entendi. Pronto. Até assim, em termos de potenciais, Lalan, se você olhar para cá, ó, aqui, ó, no item A, né? O potencial aqui, ó, foi 0,76 volts, né? Só com ácido, né? Quando a gente tem um ácido e o oxigênio dissolvido na água, olha o potencial, Aumenta. aumenta, tá certo? Isso que indica que potencializa a corrosão, tá certo? Aí, quando a gente tem a presença do íon ferro 2+, além dessa semi-reação devido ao oxigênio dissolvido no meio ácido, ó, potencial bastante positivo, a gente também tem essa reação paralela aqui. Ou seja, são duas reações. Então, só respondendo. Somasse, né? Como é que é? É como se do item C, é como se esses dois potenciais se somassem, né? Assim, na reação, intensificando. Por exemplo, você tem uma massa de zinco, né? Aí uma parte do zinco ele vai oxidar devido ao óxido dissolvido no meio ácido. E a outra parte do zinco vai ser devido aos íons ferros 2+, entendeu? Sim. Então, de fato, soma, né, a oxidação. Isso. Tudo bem, então. Podemos ir agora para a questão 2? Por mim, sim. Cadê os outros, pessoal? Estão por aí? A Julia, cadê o Adriel? Adrielison, né? Bastante difícil o nome de vocês. Vamos lá, pessoal. Nessa questão 2, pede o seguinte, ó. Mostre as semi-reações da corrosão do metal ferro, tá certo? Então, a gente vai tratar agora a corrosão de um dos principais metais que sofrem corrosão no nosso cotidiano, que é o ferro. Considerando que a reação ocorre ao ar em meio ácido, tá certo? Agora, eu pergunto a vocês, pessoal, considerando aqueles meios que a gente estudou no início, nas aulas passadas, qual seria esse meio? Seria meio ácido, oxigênio dissolvido em meio neutro ou oxigênio dissolvido em uma solução ácida? Oxigênio dissolvido em uma solução ácida. Pronto, muito bem. Então, o meio aqui, pessoal, é o quê? É oxigênio, né? A gente sabe que o ar é uma mistura de oxigênio e nitrogênio, né? Então, o meio oxidante é o gás oxigênio dissolvido em uma solução ácida. Aí pede para escrever as semi-reações do anodo, tá certo? Do cádmio, que causa a corrosão do ferro metálico para ferro 2 aquoso, e posteriormente de ferro 2 a ferro 3, formando o óxido de ferro 3 hidratado, né? Que é aquele
aquela substância de cor marrom que dá a característica da cor da ferrugem, tá certo? É popularmente conhecido como ferrugem. Esse composto aqui, ó. Ferro 2, O3, 3 moléculas de água, tá certo? Então, pessoal, a primeira coisa a fazer, né, é identificar as semi-reações envolvidas, tá certo? Mais uma vez, pessoal, a gente sabe que o ferro sofre oxidação, tá bom? Essa equação aqui frente da tabela de potenciais, ela não está escrita ainda como oxidação, daqui a pouco a gente vai colocar, a gente vai inverter essa equação. E aqui no cátodo, a gente tem aqui a reação do meio oxidante, né, que é o oxigênio, ó, o H2, desculpa, o O2, dissolvido em íons H+. Beleza? Aí, para a gente demonstrar como a gente sai de ferro metálico até esse composto aqui, a ferrugem, a gente vai dividir esse processo em 3 etapas principais, tá certo? Inicialmente, o que a gente tem? A gente tem a oxidação do ferro metálico a íons de ferro 2+. Então, esses íons de ferro 2+, vão se oxidar a íons de ferro 3+. E, finalmente, os íons de ferro 3+, eles vão se precipitar, tá certo? Nesse composto aqui, nesse óxido hidratado, que é a ferrugem. Aqui, pessoal, a gente tem as semi-reações, tá certo? Aqui no anodo, a gente tem o ferro metálico indo a ferro 2+, tá certo? E aqui no cátodo, a gente tem a semi-reação de redução do oxigênio. Tá certo? Aí, pessoal, nessa primeira etapa, a gente tem que combinar, então, essas duas semi-reações, tá certo? Para obter a reação global. Aí, a gente observa aqui, pessoal, que na semi-reação que ocorre no anodo, a gente tem o quê, pessoal? A gente tem 2 elétrons sendo liberados, não é verdade, pessoal? Todo mundo enxerga aqui? Sim. Pronto. E aqui, pessoal, no cátodo, a gente tem 4 elétrons sendo recebidos. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir, tá certo? Essa semi-reação por 2. Tá certo? Então, aqui a gente cancela, tá certo? Aqui 2, aqui 2, né? E aqui 1/2. Tá certo? Todo mundo chegou a isso? Sim. Então, vamos lá. Semi-reação no anodo, semi-reação no cátodo. Então, vai ficar como, pessoal? Vai ficar ó, o ferro metálico indo a ferro 2+, certo? Mais 2 elétrons. Aqui, pessoal, vai ficar meio de O2 gasoso, mais 2 mols de íons H+, aquoso, mais 2 mols de elétron. E o produto aqui, pessoal, é quem? É a água, né? Certo? Aqui o potencial da semi-reação é menos 0,44 volts, tá certo? E da semi-reação no cátodo é mais 1,23 volts, certo? Mais uma vez, pessoal, ao somar multiplicando ou dividindo as semi-reações por algum fator, tá certo? O potencial permanece o mesmo, tá certo? Ele não varia. Então, tenham isso em mente. E agora, pessoal,
Basta somar aqui as semi-reações. Tá certo? Então, como é que vai ficar? Vai ficar o ferro mais meio O2 gasoso mais 2H mais aquoso Mais o quê? 2H mais aquoso, 2 íons, Uhum. que está para o ferro 2 mais 2 mais H2O. Qual o íon? Ferro, Mais 2 aquoso, ferro 2 mais aquoso, né? mais H2O. Muito bem, tá certo? E o potencial aqui, pessoal, vai ser quanto? Deixa eu calcular aqui. Vai ser mais 0,79 volts. Vai ser, na verdade, isso é positivo, né? 1,23 mais 0,44. Vai ser 1,67. Deixa eu apagar aqui. Se eu multiplicasse a reação do ânodo por 2, no final eu teria que simplificar e daria no mesmo, né? Ou não? Daria no mesmo, né? Ah, certo. Tá certo? Mas aqui a gente preferiu dividir a semi-reação do Cato por 2, tá certo? Para que o coeficiente do ferro fique igual a 1, entendeu? Partindo de um mol de ferro. Entendi. Entendeu? Pronto. Então, essa aqui, pessoal, é a semi-reação, é a reação que ocorre na primeira etapa. Tá certo? Agora, a gente vai agora para a reação que ocorre na segunda etapa. Lembrando, pessoal, que ao somar, a gente tem sempre que cancelar os elétrons, né? Acabei não cancelando aqui, mas vocês sabem disso. Então, na segunda etapa, a gente tem novamente uma reação de oxidação e outra de redução. Na oxidação, o que a gente tem? A gente tem o ferro 2+, se oxidando a ferro 3+, tá certo? Então, a gente tem que ir lá na tabela encontrar a semi-reação de redução que relaciona essas duas substâncias, tá certo? Então, vamos lá. Mais uma vez, eu vou vir aqui na parte de baixo, pessoal, aqui onde os potenciais estão organizados em ordem alfabética, tá certo? E vou procurar agora a semi-reação de redução envolvendo o ferro 2+, e o ferro 3+. Vocês já encontraram aí? Tá ruim de ver, né? Mas tá aqui, ó. O ferro 3+, ó, recebendo 1 mol de elétron, indo a ferro 2+, pessoal. Observaram aí, pessoal? Sim. Muito bem. Então, ó, via tabela, tá certo? A gente tem essa reação aqui, ó, ferro 3+, tá certo? Recebendo um elétron, indo a ferro 2+. Então, a gente pode agora escrever a semi-reação de oxidação, colocando o ferro 2+ nos reagentes, ó, oxidando a ferro 3+ nos produtos, tá certo? A gente sabe que tem que inverter, né? Todo mundo entende isso, não entende? Sim. Perfeito. E aqui, pessoal, no cátodo, é só reescrever a semi-reação de redução,
que a gente já vinha trabalhando. Tudo bem? Aí, pessoal, para a gente combinar essas duas semi-reações, o que é que a gente tem que fazer? Nesse caso aí, não vai dividir, vai ter que multiplicar, né, por 4. Isso. Pronto. No caso, o ânodo. Multiplica pelo fator 4. E o 4, né? por 1. Por 1. Muito bem. Opa. Vou fazer o seguinte. Para não ter que multiplicar por 4, que é um fator alto, né? Vamos multiplicar essa aqui por 2, tá certo? E essa aqui que a gente vai fazer? Dividir. Muito bem, vamos dividir por 2. Então aqui, pessoal, vai ficar 2 mols, ó, de ferro 2 mais, aqui 2 mols de ferro 3 mais, né? E aqui 2 mols de elétron, tá certo? Aqui, pessoal, vai ficar meio, né? Aqui 2, aqui, pessoal, 2, né? E aqui vai ficar somente 1 mol de água. Então, a gente pode agora somar as duas semi-reações. Vai ficar como aqui, pessoal? A gente pode cancelar quem aqui? Os elétrons. Muito bem. Cancelar os elétrons com os elétrons aqui. Tá certo? E só, né? É. Então, vamos lá. Vai ficar 2 ferros mais 2 aquoso, mais meio O2 gasoso, mais 2H mais aquoso. muito bem, Valéria. Mais meio de gás oxigênio. Produzindo quem, pessoal? Opa, entrou H mais também, né, aqui? É. E o produto? 2 ferro mais 3 aquoso e 1 mol de água, H2O. Muito bem, pessoal. E o potencial aqui vai ser de 0,46 volts, tá certo? Vai ser o cátodo menos o potencial da semi-reação no anodo. Tudo bem? Aí, pessoal, a terceira etapa a gente já sabe o seguinte, né? A gente sabe que a gente tem os íons ferro 3+, tá certo? Que eles vão se transformar em quem, pessoal? Eles vão se precipitar, né? Vou botar aqui PPT, que significa se precipitar, na ferrugem, né? Que é o F2O3, não é verdade? Hidratado com 3 moléculas de água. Tá certo? Então, o que a gente sabe é exatamente isso. A gente sabe que a gente tem os íons ferro 3+, que como a gente pode ver aqui, ó. E esses íons, tá certo? Em contato com a água, vão se precipitar nesse óxido aqui. Então, pessoal, a principal
origem, tá certo? A principal suposição para isso é que acredita-se que o óxido formado, o óxido formado, ele é devido à desprotonação das moléculas de água. Por exemplo, pessoal, a gente sabe que o nosso reagente de partida vai ser quem? Olhem para cá. Vai ser ferro 3 mais e água. Aqui são nossos reagentes de partida. A gente tem o quê? A gente tem ferro 3 mais. Aquoso, tá certo? Mais água. E a partir disso, ó, a gente forma o óxido de ferro hidratado, ferrugem. Então, como eu falei para vocês, a suposição para que isso ocorra é que a gente tenha a desprotonação da água, ou seja, a água libera o quê? Libera os prótons, libera o quê? Íons H+, tá certo? Isso é bem razoável. Por quê, pessoal? Porque a gente está em qual meio? Ácido. Muito bem, a gente está em meio ácido. Então, quando a água desprotona, ela libera H+, ó. Então, esse H+ aqui, ó, é devido à desprotonação da água. E agora, para a gente obter, então, essa reação, basta a gente balancear, ó. Aí, pessoal, eu vou ensinar uma coisa a vocês aqui no balanceamento, tá certo? Como é uma equação simples, a gente vai balancear utilizando um bizu aqui, um macete, tá certo? Que é bem cearense, mas que sempre costuma funcionar, tá certo? Então, na ordem de prioridade aqui, para balancear essa reação, a gente balanceia inicialmente os metais aqui, ó. Balanceia inicialmente o N, tá certo? Aí aqui, pessoal, a gente tem quantos ferros aqui nos produtos? 2. 2, né? E nos reagentes? Somente um, né? Então a gente coloca um 2 aqui, né? Isso. Muito bem. Aí depois a gente vai balancear os não metais, que nessa reação não tem, tá certo? Vai balancear o carbono, que nessa reação também não tem, e vai balancear quem agora? Hidrogênio. Hidrogênio. 2, coeficiente 2 nos produtos. 2 produtos aqui nos reagentes. Ou nos reagentes. Não, aqui, onde tem o H+, o íon H+. Primeiro. Uhum. Não, esquece tudo isso. Vamos ver aqui, né? Olha aqui, nos produtos a gente tem quantos? 2. Não, nos produtos não, nos reagentes, desculpa. 2, né? 2. Aí nos reagentes. Tem 6. 6 aqui, com mais um aqui. 7. Então lá 7. bota não. 7,5, né? 7. Poderia colocar 7,5. Pode colocar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos balancear o oxigênio, sabe por quê? Porque o H+ aqui, ele está livre. Tá certo? Então, quando a gente balancear o oxigênio, a gente pode balancear o H+ por último. Porque como ele está livre aqui, basta a gente colocar aqui um fator para igualar, entendeu? Do outro lado. Sim, entendi. Vamos lá. Aqui, nos produtos, eu tenho quantos oxigênio? 4. Vamos lá, pessoal. Não. Ele tem 6. 6, né? Ó. Aqui na classe da marca tem um 3 aqui da molécula de água e 3 aqui do F2O3, né? Então tem um 6, né? Então aqui eu vou ter quantos? 6. 6. Então eu tenho 12 átomos. Agora,
eu tenho 12 átomos de hidrogênio nos reagentes e nos produtos. Tem quantos? 6 aqui, 6 aqui e aqui um 7. Então, eu coloco aqui, coloco um 6, né? Pronto, para igualar os 12. Pronto. Então, está aqui a minha reação balanceada. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para vocês hoje. Eu peço que vocês completem a atividade e me enviem lá pelo Moodle, tá bem? Eu vou parar aqui a gravação e se tiver mais alguma dúvida, estou aqui à disposição de vocês. Parar aqui. Vou interromper a gravação aqui para o vídeo não ficar muito longo.